Você sabia que existe um livro que Jesus leu, que os apóstolos leram, que os primeiros cristãos copiavam, distribuíam e estudavam como se fosse parte da Bíblia, e que foi retirado dos cânones oficiais no quarto século e praticamente apagado da memória coletiva cristã por 16 séculos? Esse livro tem nome, chama-se Livro de Enoque, e o que está escrito nele explica uma coisa que a Bíblia que você conhece menciona em apenas 2 versículos, e nunca explica direito. Quem eram exatamente os filhos de Deus que se uniram com as filhas dos homens, em Gênesis capítulo 6? O que eles fizeram aqui na Terra durante centenas de anos? Por que isso quase destruiu completamente a espécie humana? E por que a resposta de Deus foi tão radical, tão sem precedentes, que apagou quase tudo o que existia sobre a face da Terra? Se você acha que o dilúvio foi uma história infantil sobre um velhinho simpático e um barco cheio de animais fofos, você foi enganado. Hoje a gente vai abrir o que foi fechado. E o que você vai encontrar dentro não é confortável. Pega sua Bíblia e abre em Gênesis 6, versículo 1. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Versículo 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 4. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Estes foram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. 4 versículos. Sem explicação sobre quem eram esses filhos de Deus. Sem explicação sobre o que eram os gigantes. Sem explicação sobre o que exatamente eles fizeram aqui na terra por todo esse tempo. A Bíblia simplesmente segue em frente e começa a falar sobre Noé, como se esses 4 versículos fossem um detalhe secundário. Mas não são detalhe. Eles são o motivo do dilúvio. São a causa raiz da maior destruição que o planeta já enfrentou. E o livro de Enoque é o documento completo que preenche exatamente o que Gênesis deixou em branco. Agora, antes de qualquer pessoa falar que esse é um livro duvidoso ou inventado, vamos estabelecer os fatos. Enoque foi o bisavô de Noé. A Bíblia canônica diz que ele andou com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou para si. Nenhuma morte registrada, nenhum funeral, nenhuma cerimônia. Ele simplesmente saiu. O livro de Enoque é o relato detalhado do que ele viu, do que viveu e do que foi mostrado a ele antes de partir. Judas, o apóstolo, cita diretamente esse livro no Novo Testamento, na sua carta, versículos 14 e 15. Pedro faz referência direta e inequívoca aos eventos descritos nele. Em 2 Pedro, capítulo 2. Jesus usa linguagem e estrutura que só fazem sentido completo se você conhece o contexto do livro de Enoque. Em 1947, o livro de Enoque foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, múltiplas cópias, em hebraico, aramaico e grego, copiado por escribas sérios no primeiro século a.C. Esse não é um livro herético inventado por pessoas malucas, é um livro inconveniente e existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Agora deixa eu te contar o que está escrito nele. O livro de Enoque começa com um evento muito específico, num lugar muito específico. 200 seres angélicos se reúnem no topo do Monte Hermon. O Monte Hermon fica na fronteira do que hoje é Israel, Síria e Líbano. É o pico mais alto de toda a região do Oriente Médio, um lugar que a tradição bíblica associa ao sobrenatural ao longo de toda a história do Antigo Testamento. E segundo o livro de Enoque, esses 200 seres se reuniram ali para tomar uma decisão coletiva, uma decisão que todos sabiam que era proibida. Uma decisão que todos sabiam que seria irreversível. O líder deles se chamava Semiasa. E ele tinha um problema muito específico. Ele queria descer, queria se materializar permanentemente no mundo físico. Queria tomar mulheres humanas, ter filhos, deixar uma herança biológica neste mundo. Mas tinha medo de ser o único a fazer isso, de carregar sozinho o peso e as consequências de uma transgressão desse nível. Então ele propôs um pacto formal. Cada um dos 200 jurou solenemente que desceria junto, que ninguém voltaria
atrás, que todos dividiriam igualmente a responsabilidade pelo que estava prestes a acontecer. O texto diz que o Monte Hermon recebeu esse nome por causa desse juramento específico. A palavra hebraica Hermon vem de Sherem, que significa coisa separada para destruição, uma maldição formal. Eles nomearam o lugar com o destino que conscientemente escolheram para si mesmos, como se quisessem que o solo daquele pico guardasse a memória do que aconteceu ali, e depois desceram. 200 seres de uma dimensão superior, com capacidade de se materializar fisicamente, se espalhando por toda a Terra, com planos elaborados, com conhecimento que a humanidade jamais havia visto, e com um nível de influência que nenhum ser humano estava preparado para resistir, ou sequer compreender. Quando os vigilantes desceram, cada um trouxe uma especialidade específica, e o livro de Enoque não generaliza. Ele lista cada líder por nome e descreve exatamente o que cada um ensinou. Isso aqui não é alegoria poética, é uma lista de transferência de tecnologia. Semiasa ensinou encantamentos e como extrair propriedades medicinais e ocultas de plantas. Harmony ensinou como resolver feitiços e manipular forças que os humanos mal sabiam que existiam. Baraquiel ensinou astrologia avançada, a leitura e interpretação dos astros, para prever e influenciar eventos futuros. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas, navegação celeste e conhecimento astronômico que levaria séculos para ser redescoberto. Tamiel ensinou os segredos profundos do cosmos. Asradel ensinou o caminho da lua, os ciclos lunares, marés, fertilidade e a relação entre o calendário celeste e os ciclos biológicos. Cada um desses conhecimentos isolado parece relativamente inofensivo, mas o texto eleva um nome acima de todos os outros como o mais devastador de todos. Azazel não ensinou magia nem espiritualidade. Azazel ensinou tecnologia de destruição. Ele ensinou os homens a fundir e a trabalhar metais de formas que eles nunca haviam imaginado, a fabricar espadas, facas, escudos, lanças e couraças. Ensinou como temperar o aço para que não quebrasse, como afiar uma lâmina para que cortasse através de osso, como construir armadura que resistisse a impacto. Em paralelo, e isso é igualmente importante para entender o quadro completo, Azazel ensinou as mulheres a se adornar com sofisticação, cosméticos elaborados, joias trabalhados, a arte da sedução como ferramenta de poder social, dois presentes que parecem completamente diferentes na superfície, mas que têm exatamente o mesmo resultado quando você olha as consequências: violência e vaidade, poder e dominação, a capacidade de ferir e a capacidade de manipular. O texto diz explicitamente que toda a corrupção que veio depois pode ser rastreada de volta ao que Azazel ensinou, que o sangue derramado, a partir daquele momento, cada guerra, cada batalha, cada brutalidade registrada na história humana, tem a assinatura do que ele colocou nas mãos da humanidade. Não porque a humanidade seja intrinsecamente fraca ou má, mas porque recebeu ferramentas que ainda não estava madura o suficiente para usar com sabedoria, e usou do jeito mais destrutivo possível. A terra gritou, literalmente. O texto diz que o clamor coletivo dos seres humanos subiu até o céu, como um grito de socorro, e que 4 anjos específicos foram enviados para investigar pessoalmente o que estava acontecendo. A união entre os vigilantes e as mulheres humanas gerou filhos. O livro de Enoque chama esses filhos de Nefilim, e a descrição que o texto dá deles não é a de pessoas simplesmente altas ou incomuns, é a de seres de uma natureza híbrida, com uma escala de consumo e capacidade de destruição completamente fora de qualquer parâmetro humano ou animal conhecido. Enoque descreve a progressão com uma frieza quase clínica. Primeiro, os Nefilim consumiram toda a produção agrícola disponível na região. Quando a produção de alimentos não era mais capaz de sustentá-los, começaram a comer os animais domésticos e selvagens. Quando os animais se esgotaram, começaram a consumir os próprios seres humanos. E quando isso ainda não foi suficiente para suprir sua fome, voltaram-se violentamente uns contra os outros. A terra virou um campo de destruição contínua e sem solução. Mas existia um problema ainda mais profundo acontecendo em paralelo, debaixo da superfície. Os vigilantes não se limitaram
a contaminar a linhagem humana com sua descendência. O texto diz que eles ensinaram os Nefilim a corromper também o reino animal, a cruzar espécies que biologicamente e por designação original não deviam ser cruzadas, a criar seres híbridos que não tinham nome porque nunca haviam existido antes de serem fabricados. E é difícil não perceber a semelhança com o que a biotecnologia está fazendo hoje. O texto usa uma expressão específica para descrever esse processo: corrupção de toda a carne. E é exatamente essa mesma expressão que aparece em Gênesis capítulo 6, versículo 12, quando Deus olha para a terra, antes de decretar o dilúvio. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não é uma declaração sobre comportamento moral, é uma declaração sobre integridade biológica. Algo havia sido adulterado em nível tão fundamental que a reversão por meios normais era impossível, e foi exatamente isso que forçou a resposta mais extrema e mais definitiva da história registrada. O texto diz que Noé foi escolhido especificamente porque era Tamim Bedorotav em hebraico. Essa expressão é geralmente traduzida como justo e perfeito em sua geração. Mas a palavra Tamim, no hebraico bíblico, significa sem mancha, íntegro, sem mistura. É a mesma palavra usada para descrever um animal de sacrifício sem defeito. Não significa que Noé era moralmente impecável. Significa que sua linhagem genética estava completamente intacta e não contaminada. Ele era o último ser humano puro que restava. O dilúvio não foi uma punição por pecado moral individual, foi uma limpeza genética em escala planetária, um reinício completo de tudo o que havia sido adulterado. E Noé era o único backup disponível. Quando os 4 anjos voltaram com um relatório completo do estado da Terra, cada um recebeu uma missão cirúrgica. Rafael recebeu a ordem de localizar e prender Azazel pessoalmente. O texto descreve o processo com uma especificidade perturbadora. Azazel foi amarrado de mãos e pés sem possibilidade de movimento. Foi lançado numa fenda profunda, no deserto de Dudael, um lugar de escuridão e isolamento total, coberto com pedras ásperas para que não houvesse nenhuma saída. E o texto registra os termos exatos da sentença. Ali ele permanecerá até o grande dia do julgamento. Não destruído, não eliminado. Contido, existe uma diferença crítica entre destruir e selar. O que é destruído, desaparece. O que é selado aguarda. Gabriel foi enviado para destruir os Nefilim, mas não por intervenção direta e milagrosa. A estratégia foi incitar guerra entre eles, deixar que a natureza violenta e autodestrutiva que eles mesmos possuíam os consumisse de dentro para fora. E foi exatamente isso que aconteceu. Miguel foi enviado para prender os outros 199 vigilantes, amarrá-los nas profundezas da terra, em vales de pedra afiada e trevas eternas, por 70 gerações, até o dia em que seriam levados ao julgamento final definitivo. Uriel foi enviado com uma missão diferente: avisar Noé, explicar o que estava vindo, orientar sobre o que precisava ser preservado. O dilúvio veio, os corpos dos Nefilim foram destruídos. Os vigilantes foram aprisionados nas profundezas. Parece um final completo e definitivo. Mas o livro de Enoque registra algo que a grande maioria dos cristãos nunca ouviu falar. Os corpos físicos dos Nefilim foram destruídos pelo dilúvio. Mas o texto diz claramente que os seus espíritos não foram. Os espíritos dos Nefilim ficaram vagando sobre a terra, sem corpo, sem lar, sem dimensão que os reconheça como pertencentes, seres nascidos de uma união que não deveria ter acontecido, presos no espaço entre 2 dimensões, não têm acesso ao céu, porque não são angélicos por natureza, não têm acesso à morte como os humanos, porque têm componente não humano. E o texto diz que esses espíritos são malignos por natureza, que causam doenças físicas, que impulsionam a violência, que corrompem o pensamento, que procuram ativamente corpos para habitar, porque é a única forma de experimentar o mundo físico que perderam. Essa é a origem dos espíritos malignos, segundo o livro de Enoque. Não são anjos que caíram do céu por rebelião, são filhos de uma transgressão que não deveria ter existido, presos entre mundos, ainda aqui, ainda ativos, ainda procurando o que perderam. Amco.
Deixa eu te dar o detalhe que a maioria absoluta dos canais, pastores e teólogos evita discutir o texto do livro de Enoque. Não diz que os vigilantes foram aprisionados para sempre. Diz que foram aprisionados por 70 gerações. 70 gerações, o número não é vago, é específico. É uma sentença com prazo. Na contagem bíblica tradicional, uma geração é geralmente calculada em 70 anos. 70 gerações vezes 70 anos por geração. 4.900 anos. Os cronologistas bíblicos mais conservadores colocam o dilúvio por volta de 2.300 anos antes de Cristo. 4.900 anos, a partir de 2.300 antes de Cristo. Nos coloca num intervalo que inclui os séculos 20 e 21 da nossa era. Isso pode ser coincidência matemática. Pode ser imprecisão nos cálculos cronológicos, mas pode ser também um motivo principal pelo qual esse livro precisava sumir dos cânones oficiais. Porque se o período de prisão tem um fim determinado, e se esse fim está próximo ou já passou, o que o texto descreve que acontece nesse momento muda completamente a forma como você lê o noticiário. Esse é o tema do próximo vídeo. Se inscreve agora, ativa o sininho, porque o que vem no próximo é o vídeo que vai incomodar mais do que qualquer outro que você já assistiu nesse canal. Olá!